previsto para acontecer às 5 da tarde no cemitério do Jussaral, em Bacabal, o enterro das vítimas do acidente que aconteceu na BR-226 entre Tuntum e Barra do Corda. O repórter Jairo Martins está na cidade de Bacabal, onde o clima é de muita tristeza e comoção. Você vai acompanhar a matéria. Quando voltar, eu já estou com o Norberto aqui da PRF do meu lado para a gente conversar a respeito desse acidente e a respeito de segurança nas estradas, tá? Fica aí com a reportagem enquanto o Norberto vem para cá comigo. Os corpos de Ivanildo dos Santos e de Diego Rezende chegaram em Bacabal sob muita comoção da multidão que aguardava para se despedir do treinador e do atleta. Na casa de Diego, a parede de entrada guardava um desenho feito por ele ainda quando era criança. Na sala, a equipagem do time Verona e a camisa do Vasco da Gama, seu time de coração. Seu Raimundo se emociona ao lembrar da última promessa feita pelo neto antes de sair de casa. Tchau, vô, tô indo e vou trazer o troféu pro seu. Com o mesmo nome do atleta que morreu no acidente, o amigo de sala de aula, Diego, guarda as últimas fotos que eles tiraram juntos e as lembranças de um amigo que vai deixar saudades. Simplesmente meu colega de sala, mas para mim era como um irmão. A gente andava todo o tempo juntos, lá naquele corredor, estudava. Para mim uma coisa assim comparável, uma perda que ninguém quer sentir. No velório do treinador, muita tristeza e a grande pergunta que todos se faziam: quem vai continuar o legado deixado por Ivanildo? O Verona vai ficar na lembrança, vai ficar eterno, né? Não sei se vai ter continuação, mas vai ficar eterno porque representa muito a vida dele, né? Ele se dedicou muito ao futebol, né? Futebol amador, futebol de base. A tristeza que toma conta de familiares e amigos é porque hoje não serão enterrados apenas os corpos de um atleta e seu treinador, mas os sonhos de um homem que dedicou a vida inteira a descobrir talentos na categoria de base do futebol e de um atleta que sonhava em ser jogador profissional. Sonhos que foram adormecidos por um acidente de trânsito, mas que se manterão sempre vivos na memória daqueles que os conheceram. Carlos Henrique é o goleiro do time sub-17 do Verona. Um dos sobreviventes do acidente, ele relembra dos amigos que partiram. O Diego, assim, ele sempre foi uma boa pessoa, né? Sempre alegre, brincalhão. Eu acho que no dia do acidente ele estava muito feliz, assim como ele, tanto ele quanto o Ivanildo estavam bastante felizes, né? A gente era uma coisa assim, uma vitória inédita. O Ivanildo estava bastante feliz que chegasse em Bacabal e fazer uma festa para nós. O Diego também estava feliz. Os corpos do treinador e do atleta vão seguir em cortejo em carro aberto do Corpo de Bombeiros até o cemitério do Jussaral, onde devem ser enterrados às 5 horas da tarde. Muito bem, gente. E sobre como a Polícia Rodoviária Federal tem feito para fiscalizar os veículos que passam pelas rodovias federais que cortam o estado e também orientações que possam evitar acidentes graves como este. Nós temos aqui o inspetor e chefe do Núcleo de Comunicação da PRF, o Antônio Norberto, mais uma vez com a gente aqui, né, Norberto? Obrigado pela disponibilidade de vir conversar conosco. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. É sempre uma satisfação estar aqui. O seu programa é muito bom, as pessoas olham bastante e a PRF tem estado muito próximo da imprensa para exatamente divulgar situações que podem acontecer na estrada se a pessoa não tiver a devida atenção. Então a gente agradece desde já essa oportunidade e vamos falar sobre esse assunto então, né? Vamos lá. Norberto, é o seguinte, eu acho que a gente ainda é muito insensível. Por mais que a PRF faça, o Grupo SOS faça, por mais que se faça campanhas, Detran, Governo do Estado, Governo Federal, eu acho que a gente ainda é insensível. Parece assim que fica banalizado. Você faz uma campanha e diz as coisas, mas o que a gente vê nas estradas são as pessoas cometendo os mais absurdos erros e coisas que colocam em risco a sua própria vida e a vida alheia. Insensível no sentido de que a gente não pensa que um acidente como esse interrompe, como o próprio Jairo falou na reportagem, interrompe o sonho de uma criança, interrompe o sonho de uma família, vai trazer dor eternamente. Pô, cara, e tudo isso causado por quê? Por uma ultrapassagem indevida. É um ato ali que demora segundos para acabar com a vida da pessoa e da vida de uma família, cara. É verdade. Demora, às vezes, fração de segundos, né? Não é? E acaba com todo o sonho. Além do sonho, tem o grande prejuízo também para o país.
São bilhões e bilhões que se esvai todo ano em acidentes de trânsito, em pessoas que ficam com algum problema, com sequelas, pessoas que morrem e tem toda uma vida útil, como a reportagem, a excelente reportagem do Jairon agora acabou de mostrar. Um técnico que está fazendo a base, formando com bons garotos, estava participando de um evento no estado do Goiás, de futebol, quando chega aqui, por causa de uma ultrapassagem mal sucedida, né? A pessoa desceu para acostamento, desceu o veículo para acostamento, isso às 20 horas da noite, portanto, e o carro perdeu o controle, bateu na lateral do ônibus, jogou o ônibus para fora da pista, o ônibus saiu da pista e tombou. Aí tem o outro problema, a questão do cinto no ônibus, em veículo de transporte de passageiro, na van, no micro-ônibus e no ônibus. Tem muita gente que pensa que não é obrigatório, mas é obrigatório, está sujeito a multa, a penalidades. A gente sempre lembra que no avião todo mundo usa cinto. Mas, Gisele, quantos aviões caem todo ano no Maranhão, no Brasil, no mundo? Inclusive, eles dizem que estatisticamente é mais fácil você morrer num acidente de trânsito do que num acidente de avião. Primeiro que não anda caindo avião assim. Quando cai, sobra pouco, digamos assim. E já no carro que você está todo dia viajando e tal, a pessoa às vezes não fica atenta. Tem um caso interessante, que eu estava viajando para ir pegar serviço aqui em um posto da PRF há muitos anos, e o cidadão, uma pessoa aparentemente bem esclarecida, ele rezando um terço, chovendo bastante, ele rezando um terço, mas não botava o cinto. Ou seja, não tem terço, não tem santo, não tem Cristo para salvar. Não tem, porque você tem que se proteger, você tem que cumprir a lei, você tem que estar seguro. O dispositivo está ali. Se você acredita em Deus, Deus está botando aquele dispositivo para você usar. Mas use. A lei está mandando, tem que usar. Então, muita gente acaba perdendo a vida por conta disso. Nesse ônibus, os 2 que faleceram não usavam cinto. O treinador, segundo a informação que eu recebi de quem atendeu a ocorrência lá às 20 horas, lá na BR-226, o treinador estaria em pé e o adolescente que faleceu estaria na parte traseira, que inclusive teria ficado preso às ferragens, o adolescente. E então é uma sucessão de coisas erradas. E trânsito, ele é questão de fração de segundos, de segundos, você não pode vacilar, tem que estar atento. Por conta disso, Geisael, e também por conta de um acidente que aconteceu com um bebezinho de 1 ano e 4 meses, agora semana passada, em que o veículo que ele estava colidiu na traseira de um caminhão aqui no quilômetro 9 da BR-135 em São Luís, entrando em São Luís, acabou batendo a cabeça e morrendo no hospital. E ele estava no colo da mãe, né, que é o local de transportar a criança. No dispositivo de segurança. Quais são? O cinto de segurança, o bebê conforto para criança de 1 a 4 anos, a cadeirinha para criança de mais de 4 até 7,5 e o assento de elevação. Então, tem essas 3 categorias, de até 1 ano, de 1 até 4, que é a cadeirinha, e de 4 até 7,5, que é o assento de elevação, que é para a criança poder ver a paisagem, não ficar quebrando o pescoço sem poder ver o ambiente. E também o assento de elevação, ele impede que o cinto fique no pescoço da criança, né? Fica no pescoço de ferir. No lugar correto, né? No local correto. Então, são dispositivos que tem que ser usado. Ele só é liberado em alguns casos. É exemplo de táxi. Táxi não precisa usar. Questão econômica, que aí entra coisa que foge da nossa alçada. Perfeito. Mas são dispositivos que salvam vidas. Quem usa assento de segurança, por mais que seja a colisão, ele sempre está mais protegido do que quem não está usando. Daqui a pouquinho, Norberto, nós vamos mostrar a reportagem a respeito desse caso, do bebê. Mas eu quero te chamar para ver essas reportagens junto comigo aqui, para a gente comentando. Inclusive, nesse caso do bebê, eu tenho até uma outra pergunta para te fazer, referente à bagagem, tá? Solta dentro do veículo. Mas eu quero chamar uma reportagem agora, porque as vítimas do acidente, elas também deram entrada na unidade de pronto atendimento lá de Barra do Corda, com lesões leves. Então, nós vamos ver a reportagem de Emerson Pinto para a gente comentar também. O acidente com os garotos da escolinha de futebol Verona não comoveu apenas a cidade de Bacabal, sede do time. O grupo, que voltava de Caldas Novas, no Goiás, onde disputou e venceu a Copa Cidade das Águas Quentes, tinha passado há poucos minutos por Barra do Corda.
onde a notícia chegou primeiro. Quando nós tivemos conhecimento desta tragédia, nós fizemos contato com as prefeituras vizinhas. Eu pessoalmente liguei para o prefeito de Presidente Dutra, pedindo apoio. Liguei para o prefeito de Tuntum, consegui falar com o secretário dele, falei com o prefeito Juran. E de imediato também liguei para o secretário de Saúde do Estado, Lula, que atendeu para mobilizar toda uma equipe do Socorrão e fomos para o local do acidente para prestar socorro. Na unidade de pronto atendimento, o radialista Astrogildo Melo registrou a chegada das vítimas e acompanhou até o momento em que 38 atletas, apenas com lesões leves, receberam alta e embarcaram para completar a viagem ainda na mesma noite. Os que foram trazidos para Barra do Corda não sabiam ainda que o técnico Ivanildo e o colega Diego, conhecido como Sonin, tinha falecido. Eles estavam sem saber e continuaram sem saber até chegar Presidente Dutra, até Bacabal. A direção da UPA informou que na mesma noite outras 3 vítimas em estado grave foram transferidas para um hospital em Presidente Dutra. Os últimos 7 atletas que ficaram em observação aqui na unidade de pronto atendimento receberam alta ainda na segunda-feira e foram levados para a cidade de Bacabal por familiares. Lá em Bacabal, a prefeitura decretou luto oficial de 3 dias pelas mortes do jogador Diego e do treinador Ivanildo. Sobre as causas do acidente, a Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor de um veículo de passeio tentou ultrapassar o ônibus do time pelo acostamento, quando um pneu estourou e o carro foi arremessado contra a lateral do ônibus, que acabou saindo da pista. Roberto, três níveis de gravidade aí. Morte, lesões graves e, graças a Deus, a maioria com lesões leves. Tudo no mesmo acidente. O que pode ter acontecido aí para a gente ter esses 3 níveis? Aí tem uma sucessão de infrações aí, né? Se você for observar desde da ultrapassagem pelo acostamento, o não uso do cinto de segurança, a pessoa não pode ficar em pé, não pode viajar em pé também dentro do ônibus. Então, uma sucessão de coisas que acabaram provocando isso. A PRF não registrou essa quantidade toda de feridos. Feridos leves, sim, porque geralmente a gente encaminha a pessoa para o hospital, porque às vezes a pessoa está abalada e às vezes pode ter levado uma pancada e acabar tendo alguma coisa depois. Teve gente que... Na hora não aparece, né? Perfeito, teve gente que já ajudou a tirar a vítima de dentro do carro, perfeito, conversou, prestou informação, tudo bem, foi para casa e depois morreu. Então, o certo mesmo é conduzir para o hospital. É quem bateu, quem teve alguma lesão, bateu alguma coisa, se machucou, mesmo seja pouquinho, avisar e levar para o hospital. Então, a PRF ela pega e coloca como lesões leves aqueles que efetivamente tiveram algum tipo de lesão. Certo. Teve um cortezinho, teve arranhão. Uma luxação. Isso. Se a pessoa levou uma pancada no peito e está se reclamando de dor, é lesões graves. É grave. Bateu cabeça, lesões graves. A não ser que seja um encosto, ali uma coisa muito ínfima. Mas se teve alguma coisa mais forte, por quê? Porque teve gente que já morreu depois e sem saber que estava mal. É importante a gente falar esse tipo de coisa para levar informação. Levar informação, isso é importante. Olha, e para quem ainda pretende viajar nessas férias, especialmente levando a família inteira, crianças, é importante ficar atento aí às dicas que o Norberto deu em relação ao uso de cadeirinhas, os acessórios que garantam a segurança dos pequeninos durante a viagem. O alerta, que vai além de obedecer às leis de trânsito, claro, está na lei, mas é para salvar a vida, gente. Dá uma olhada. Mês de férias e criançada pronta para viajar. Mas para garantir a diversão, o uso das cadeirinhas, bebê conforto ou do assento elevatório não pode ser deixado de lado. Na última quinta-feira, segundo a Polícia Rodoviária Federal, um acidente simples no quilômetro 9 da BR-135 resultou na morte de um bebê de 1 ano e 4 meses. Do ano passado para cá, ainda de acordo com a PRF, 17 crianças morreram e 47 tiveram ferimentos graves em acidentes em rodovias federais que cortam o Maranhão. Nos casos em que as vítimas estavam sem os equipamentos de segurança, os responsáveis podem ser indiciados. Para estarem protegidas, além de usarem os equipamentos, é preciso que o ajuste ao corpo esteja correto. Essa aqui é a cadeirinha. Ela é utilizada para crianças entre 1 a 4 anos. Perceba que ela está fixa no veículo através do cinto, mas a criança deve estar afivelada com o próprio dispositivo da cadeirinha.
Esses cuidados representam muito mais que o respeito às leis de trânsito. São, na verdade, uma prova de amor. Se você, quando usa o cinto de segurança, você demonstra amor próprio, por que não demonstrar amor aos seus filhos, ao seu sobrinho que está passando uma temporada com você, ao filho de um amigo que você tendo a cadeirinha, você está protegendo a vida dele. Roberto, eu queria que tu fizesse 2 comentários basicamente a respeito dessa reportagem. Primeiro é o seguinte, em relação ao que diz a lei e ao que é possível fazer quando a Polícia Rodoviária Federal flagra um veículo que está transportando uma criança em desacordo. E aí não tem um bebê conforto ali na hora, vai seguir viagem? O que acontece? A pessoa que não usa, Gisele, a pessoa que não usa o dispositivo de segurança, ela tem as punições. A primeira delas, a multa, que o valor de R$ 293,47 e perde 7 pontos na carteira. Essa é gravíssima? É gravíssima. Então, a primeira é o valor a pagar, né, de R$ 293,47. O segundo é a pontuação na carteira, de 7 pontos. E o terceiro, exatamente respondendo a tua pergunta especificamente, é de ter o veículo retido até que se providencie o dispositivo. Ou seja, porque não pode continuar a viagem, porque... Não pode. Não adianta, vou te multar e tal, e aí... Tem que sanar o problema. Sanar o problema. Se não sanar o problema, não está liberado para viajar. Às vezes, já aconteceu muitas vezes, o policial mandar a pessoa de volta. Vai viajar, vai para outro município longe aqui. Chega lá, não tem dispositivo. Extrai a multa e manda a pessoa voltar. Para providenciar em casa e tal. Às vezes porque a criança está chorando, situação A, B ou C, manda voltar. Questão de aplicar também o bom senso à lei. O bom senso, exatamente. Agora, nesse mesmo assunto, a outra questão um corpo solto dentro de um automóvel, ele triplica, quadruplica ou chega até, dependendo da velocidade, a não sei quantas vezes mais o seu peso ali. Então não adianta nada, eu estar na frente de cinto de segurança, o passageiro da frente de cinto de segurança, e as crianças soltas atrás, seja um bebê, seja um adolescente, vai solto atrás, se houver uma colisão mínima que seja, vai ser projetado para frente, para frente. Né? E bagagem também, Norberto, bagagem. Se a bagagem dentro do carro, às vezes a pessoa pega e coloca lá atrás, no vidro traseiro ali. Freou, até um freio meio mais brusco, a bagagem vem e se projeta para frente. Isso está previsto também no código, tá? Está previsto. A primeira questão do peso. A gente lembra, porque as pessoas às vezes pensam que o carro, ele consegue segurar aqui na direção o peso dele a 60, 80 km por hora. Não segura. A 40 km por hora não segura o próprio peso. Ele bate, lógico, com menor proporção. Mas um veículo a 80 km por hora, que é uma velocidade, digamos que tranquila, a pessoa não segura o próprio corpo, a mãe não segura seu bebê em determinada velocidade, não tem como segurar. Porque o ser humano, ele já traz a autoproteção. Se vai ter uma colisão, o motorista livra a parte dele, ele pode estar até com a mãe dele do lado, mas é instintivo. Automático, é instintivo, ele vai livrar a parte dele. Então a mesma coisa, a mãe vai querer se proteger, não porque ela não ame o filho, é instintivo. Ela vai se proteger. É o reflexo natural. Reflexo natural, e não segura o bebê, então o bebê tem que estar no bebê conforto, nos dispositivos de segurança. É a outra questão sobre transportar coisas, objetos, animais dentro do veículo, não é permitido também. Você teve um questionamento recente, nacional, em primeira mão aqui para você, um questionamento nacional sobre determinados objetos, a bolsa aqui do lado e tal, não é permitido. No entanto, se chegou a um consenso de que tem que ter muita tolerância quanto a isso. Mas o ideal é sempre colocar no bagageiro, no porta-luva, tudo que tiver, que não fique ali, porque às vezes uma curva, cai o óculos, cai o celular, e aí você se distrai e acaba colidindo na traseira, atropelando alguém. Um tempo atrás, um amigo meu, falando pelo WhatsApp, de outro estado, contou que bateu o carro porque a garrafinha de água escapuliu e ele precisou frear e ela foi parar debaixo do pedal do freio, não sabe como. E aí ela impediu que ele freasse o carro a tempo, porque ficou impedindo o acionamento. Não desceu, né? Não desceu o freio. Não desceu o freio. Rapaz, eu achei impressionante o relato dele quando ele postou as fotos da batida do carro. Eu não consegui frear. A garrafinha que estava comigo escapuliu e foi para debaixo do pedal do freio. É uma coisa que a gente não imagina, no dia a dia a gente não vê isso. Não pensa nisso. Não pensa. Agora a gente que está na BR atendendo acidente de tudo que é jeito. Já viu de tudo. Já viu de tudo praticamente, né? Eu tenho 24 anos, inteirando hoje 24 anos de Polícia Rodoviária. Parabéns. Obrigado. Hoje é o dia da Polícia Rodoviária Federal. Olha aí. No dia 24 de julho de 1928, há 90 anos atrás,
a PRF foi criada. E ontem foi o dia do PRF, ontem. Pronto, tá vendo? Olha, eu lhe juro que eu não sabia. Se tivesse combinado, não teria dado certo pra você estar aqui hoje, viu? Pronto, tem texto nosso, inclusive, rolando aqui nos Jornais do Maranhão. Pronto. Do Jornais do Maranhão e também fora do Maranhão, texto sobre esses 90 anos. Mas voltando, eu já atendi acidente na rodovia, por exemplo, por conta de pedal de freio. Você falando aí bem interessante. Sim. A pessoa foi pisar e na hora estava de sapato alto, enganchou, não sei direito como é que enganchou ali. Viu? Não conseguiu frear, bateu o carro. Às vezes é no acelerador, o acelerador fica ali acelerado, a pessoa não consegue tirar. Por quê? Porque o sapato não é, por isso que tem a multa. Dirigir com calçado que não se firme nos pés ou que dificulte a utilização dos pedais. E ainda tem a história da pessoa acha que descalço pode, aí ela que aliás a lei é omissa em relação a isso, então pode. Aquilo que não é proibido pode. Isso, mas pode. Eu falo o seguinte, a pessoa está de uma sandália solta, aí ela pega e tira dos pés e deixa bem ali pertinho. Aí acontece esse problema. Aí pronto, aí acontece o problema. Ele desliza para lá para baixo. O fato de dirigir descalço, até que como a lei é omissa em relação a isso, aí pode. Mas tira o chinelo e coloca no outro canto, pô. Porque senão vai acontecer um acidente. Tem muita gente que gosta de dirigir descalço, que às vezes é mais confortável para determinadas pessoas, né? Mas tem várias outras situações. Olha, eu já atendi um acidente com pessoas que estavam viajando num determinado veículo, na caminhonete, que o acidente aconteceu porque a carreta que vinha no sentido contrário não viu porque ele estava de luz apagada e tinha acabado de surgir ali e o carro era escuro. Então, por isso que tem a lei do farol. É obrigatório o farol aceso, continua obrigatório, é importante, salva vidas. Muita gente deixou de morrer por conta disso. A gente está entrando agora nesse ano com números bem mais interessantes sobre óbitos por conta do farol aceso. A lei realmente tem um valor e é muito importante. Para a gente encerrar, Norberto, das quase 3.000 ligações recebidas pela Central de Teleatendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, lá em Imperatriz, pelo menos 1.000 chamadas são trotes. Ou seja, um risco para as pessoas que precisam efetivamente de socorro, já que o tempo dos funcionários do SAMU teriam, para atender a ocorrência, aumenta, né? Então, ocorrências reais deixariam de ser atendidas por causa de falsas ligações. A gente vai ver o VT e vamos comentar a respeito disso, porque eu sei que o SAMU também é importante no trabalho da PRF. Muito importante. Desde 2014, fazer trotes aos serviços públicos considerados essenciais é crime no Maranhão. Mesmo assim, o número de trotes ainda é muito alto. Somente para o SAMU, foram 173.000 ligações desse tipo durante o ano de 2017 no estado inteiro. Ao mesmo momento que ele está acontecendo, às vezes a gente pode se encontrar em uma situação de mãos atadas porque a gente não pode ajudar realmente um necessitado. Das 3.000 ligações recebidas pela Central de Teleatendimento do SAMU, por mês, uma média de 1.000 chamadas são só de pessoas que telefonam para dar informações falsas ou brincar com as atendentes. Para se ter uma ideia, no último fim de semana foram 16 acidentes violentos no sábado e 12 no domingo, nas estradas da região. A sociedade realmente tem que se policiar nesse sentido, porque nessa grande quantidade de acidentes sempre tem envolvido uma grande quantidade de álcool também, de bebida, infelizmente. Tá aí, as pessoas não pensam na extensão dos seus atos. É só uma brincadeirinha, é um trote. Cara, tu pode estar matando uma pessoa ali. É verdade, não é? É verdade. A PRF também recebe ligações, sempre recebe ligações também de trote, através do 191. O nosso número de emergência é 191, né? Polícia Militar 190, Bombeiro 193, SAMU 192, então o nosso é 191. E teve um tempo que chegou uma época em que tinha mais trote e ligação errada do que ligação real. Aí se conversou com a operadora lá e deu uma ajeitada lá para não ter mais ligação errada, que estava caindo muito lá. Então, a pessoa que tiver algum problema é ligar para o 191, qualquer emergência na rodovia que a PRF atende. E lembrando que é crime. Sim, tem isso, a pessoa comete um crime. Comete um crime, ela pode ser presa, ela pode responder e pode ter que pagar também, pecuniariamente. Às vezes ela paga com pena alternativa, entendeu? Então é frequente. Roberto, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo aqui, mas acho importante a gente ter discutido aqui esses assuntos. E o espaço vai estar aberto para a gente voltar a esses temas aqui no programa, falar do trabalho da PRF e principalmente levar informação e conscientização para as pessoas, porque eu creio que quando a gente faz isso aqui, a gente também está contribuindo
para salvar vidas no trânsito. Isso, perfeitamente. Lá a gente tem o nosso grupo PRF Imprensa, que você participa. Olá. Muita gente aqui da difusora, da imprensa do Maranhão, Sul, Norte, todo lugar participa. É um grupo sério. Lá a gente não aceita política, não aceita... É serviço, é utilidade pública, é atender a população. Então a gente agradece vocês da imprensa. Estiveram ontem lá na nossa campanha bem divulgada. O maranhense hoje tem muita gente que não sabia como usar o cinto, como usar o bebê conforto, agora já sabe a partir da colaboração da imprensa de todos vocês. Roberto, um abração, meu querido. Parabéns aí a todos da PRF por este dia e por ontem também, tá bom? Obrigado, eu que agradeço.